Boa noite! Segunda aula da mentora, e a gente está aí nessa jornada da mentora, jornada para você entender o quanto é valioso o que você carrega, tanto com conhecimento profissional, como conhecimento de experiência de vida. Todos nós carregamos algo único na nossa vida. Essa aula, o que nós vamos trazer? O que te impede de acreditar que sua sabedoria pode gerar renda e liberdade? E a primeira coisa que nós precisamos entender é do que nós estamos falando quando a gente fala de renda e do que nós estamos falando quando a gente fala de liberdade. Eu costumo dizer que essas duas coisas são dois troféus, exatamente, dois troféus que a gente pode conquistar como mentora. Ser mentora é você, talvez, fazer o que você já faz, que é contribuir, ajudar, transformar vidas, até mesmo aconselhar. Só que quando você se torna mentora, você pega todo esse conhecimento que você já tem e empacota ele de uma forma que nós chamamos de método. Ele se torna o seu conhecimento, que aqui no caso nós estamos chamando de sabedoria, o seu conhecimento, a sua sabedoria se torna um método. E um método que tem um passo a passo para realmente você ver transformação nas outras pessoas. Porque muitas das vezes nós colaboramos com as pessoas, nós ajudamos as pessoas, acompanhamos, aconselhamos, e não tem tanto resultado quanto nós gostaríamos que estivesse. Por quê? Porque nos falta fazer com que esse conhecimento, toda essa jornada que nós tivemos até aqui, se torne um método. Aqui eu estou falando que a sua sabedoria pode gerar renda e liberdade. Então, eu costumo dizer que são dois troféus. Primeiro é renda. Por quê? Porque para você chegar até aqui, para você conhecer tudo que você conhece, vivenciar tudo que você vivenciou, experimentar tudo que você experimentou na sua vida, você fez um investimento. Você fez um investimento em conhecimento, você fez um investimento tanto em conhecimento profissional quanto em conhecimento pessoal. E às vezes alguém vai virar para mim e falar assim, mas eu não tenho uma graduação, eu não tenho uma formação, mas ao longo da sua vida você investiu tempo, você investiu até mesmo dinheiro, investiu dinheiro para que você possa adquirir tudo que você chegou aqui adquirindo até hoje, como mãe, como esposa, como profissional, em todas as áreas. E foi um investimento. E quando a gente faz um investimento, ele merece um ROI. O que é ROI? É um retorno sobre o investimento. É dessa renda que eu estou falando. Vocês já repararam que as pessoas, geralmente, não dão valor no que é entregue de graça? Não dão valor. Então, nós precisamos valorizar o que nós carregamos para que as outras pessoas também dê valor. E essa é a renda que eu estou falando. É você começar a ter retorno naquilo que você fez de investimento na sua vida. E aí, isso vai gerar também liberdade. Quais as liberdades você, como mentora, pode ter? Liberdade geográfica. Percebe que eu estou aqui dentro desse ambiente que é um ambiente digital? E esse ambiente digital, ele te dá essa liberdade geográfica. Eu poderia estar aqui na minha cidade, em qualquer outro lugar, que eu estaria também conectada com vocês. E cada um aqui está em algum lugar diferente. Isso é liberdade geográfica. É você entregar um conteúdo, é você poder entregar seu conhecimento, a sua sabedoria de onde você estiver, desde que tenha internet. É isso, desde que tem internet. Mas sabe o que é mais interessante? A mentora ela tem tanta liberdade geográfica que, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um compromisso com vocês de toda quinta-feira entregar uma aula para vocês, a aula da mentora. Mas aí, vamos supor que na próxima quinta eu não estarei em um lugar que tem internet. O que eu faço? Eu gravo essa aula antes, disponibilizo ela em uma plataforma para vocês e na quinta-feira eu posso estar num lugar que até não tenha internet, que vocês vão estar sendo atendidos com o compromisso que eu fiz como mentora. Então, a mentora, ela tem essa liberdade geográfica. E tem mais. A mentora, ela pode adquirir também a liberdade financeira.
É isso mesmo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Por quê? Porque quando você pega todo esse conhecimento seu, transforma em um método, e aí você vai entender que quando o seu conhecimento é transformado em um método, ele pode transformar muito mais vidas. E você pode disponibilizar esse conteúdo, esse treinamento, esse curso, essa mentoria, esse acompanhamento para milhares de pessoas em todo o mundo. É em todo o mundo. É isso mesmo. Então, essa te traz uma liberdade financeira, porque muitas pessoas precisam do que você carrega. A única coisa aqui que nós precisamos é transformar o que você carrega em um método. Porque aí sim as pessoas vão entender o passo a passo de sair de onde elas estão para chegar aonde elas precisam chegar com o seu conhecimento. Então, a pergunta aqui é: o que te impede de acreditar que sua sabedoria pode gerar renda e liberdade? Ou seja, não é o que te impede de transformar essa sabedoria, não, é o que te impede de acreditar que isso é possível. E essa aula é para isso, é para que você traga essa consciência. Por que eu realmente carrego algo importante? Eu já ajudo muitas pessoas, as pessoas me procuram, eu aconselho e acompanho muitas pessoas, mas quando fala que para eu me tornar uma mentora, para eu monetizar o meu conhecimento, parece que eu dou um passo para trás. Parece que eu vou retroceder, me auto-sabotar, e eu não acredito. No fundo, eu não acredito. O que te impede de acreditar? Nós vamos descobrir aqui nessa aula. Vamos lá? E claro, como vocês já sabem, mentora não dá conselho, mentora faz perguntas. E essas perguntas têm nome, chama PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Então vamos para a nossa parte de perguntas poderosas de sabedoria? E a primeira pergunta é: de 0 a 10, o quanto você sente que realmente se conhece além dos papéis que desempenha todos os dias? De 0 a 10, o quanto você sente. Você olha para você e sente que realmente se conhece, além de todos os papéis que desempenha todos os dias. O que quer dizer isso? Papel de mãe, papel de esposa, papel profissional, papel de dona de casa, papel de mulher. Fora todos esses papéis, o quanto você se conhece? O quanto você consegue olhar para dentro de você e reconhecer quem realmente você é? Quem realmente você nasceu para ser? O que realmente você nasceu para fazer? E o que verdadeiramente você merece desfrutar? De 0 a 10, qual a nota você daria para esse ponto na sua vida? E aqui, como vocês já sabem, é uma aula. E eu espero que vocês estejam com papel e caneta na mão, porque é importante você colocar essa nota no papel. Colocar essa nota, escrever essa nota para quê? Para tomada de consciência. E partindo desse pressuposto, eu gostaria de trazer algo bem importante aqui para vocês. E vocês que já acompanham outras pessoas, são líderes, já aconselham outras pessoas, ajudam outras pessoas, eu quero te dar uma dica. Sempre que você for acompanhar alguém, sempre que você for fazer uma reunião com alguém, peça essa pessoa para anotar. Tudo que você perguntar, peça para ela anotar num papel as respostas. Porque quando essa pessoa, a sua mentorada, a pessoa que você acompanha, for anotando no papel, ela vai tomando consciência. É diferente de você só pensar na nota, só pensar na resposta. É importante que você coloque no papel. Todas essas dicas que eu estou trazendo aqui nessa aula já servem para você colocar em prática no seu trabalho, com as pessoas que você faz, seja esse trabalho você monetizando ou não, mas isso já vai começar a trazer grande diferença na vida das pessoas que você acompanha. Então, anota aí, de 0 a 10, o quanto você sente que realmente se conhece, além dos papéis que desempenha todos os dias. E a próxima pergunta, de 0 a 10, o quanto você acredita no seu potencial para recomeçar e construir algo novo?
Não importa a sua idade, não importa o que você faz, não importa seu nível de conhecimento, a pergunta é o quanto você acredita no seu potencial para recomeçar e construir algo novo. O que quer dizer essa pergunta? Não está perguntando o quanto você sabe, o quanto você conhece, não, é o quanto você acredita que mesmo você não conhecendo, você tem capacidade de aprender. Acreditar no seu potencial, ou seja, na sua capacidade de recomeçar, de aprender algo novo, de fazer algo novo, de buscar algo novo. Não importa o quanto você já sabe ou o quanto você não sabe. De 0 a 10, coloca essa nota aí para nós, para você ir tomando consciência para a gente iniciar nossa aula com uma base sólida, para que você possa saber direitinho o que te impede de acreditar que a sua sabedoria pode gerar renda e liberdade. E a terceira pergunta é, de 0 a 10, o quanto você está se tornando a mulher que você gostaria de ser? Olhando para você, olhando para a sua jornada, olhando para o seu degraus e degraus que você vem subindo, olhando para os seus picos e vales, altos e baixos, olhando para quantos desafios você já passou na sua vida, e esses desafios, essa jornada te trouxe até aqui, onde você está, onde você chegou. E o quanto você está se tornando a mulher que você gostaria de ser. O quanto essa jornada está te trazendo a ser a mulher que você gostaria de ser. Olhando para você hoje, de 0 a 10, qual é a sua resposta? E vamos prosseguir. Hoje a nossa aula é bem direta e olha só o que eu trouxe para vocês. As 12 áreas da sua vida. As 12 áreas que você percebeu viver e outras que você nem sabia que existia, mas você também vivenciou elas, direta, indiretamente, consciente ou inconsciente. E nós vamos olhar aqui para esse mapa da autoavaliação sistêmica. É a sua vida, o mapa da sua vida. 12 áreas da sua vida. Olha só. Todos nós temos 12 áreas da nossa vida para cuidar, inclusive você. E vamos entender cada uma? Olha só, o conjugal. E quando eu falo conjugal, não é só para você que é casada, mas para você também que ainda não é casada, ou que já foi casada e talvez está em uma situação de viuvez, ou está numa situação de separada, divorciada, ou você é solteira, ainda não casou, mas existe esse pilar na sua vida. Existe. Ele estando em ativa ou não, ele existe. Porque olha só, vamos supor que você não está vivendo o seu relacionamento conjugal por algum motivo. Mas você precisa olhar para esse lado. Você precisa olhar para esse pilar e olhar para a sua vida e entender o quanto eu estou tranquila por não estar vivendo o meu conjugal. Por um motivo de viuvez, por um motivo de ainda estou solteira, ou por um motivo de divórcio, separação, conflito, não sei. Mas você não está vivendo. Como está o seu coração? Você precisa analisar. E a tendência é negligenciar. Ah, nem olho para esse lado, não. Você já passou na minha vida. Volta um pouquinho e analisa. Se realmente você está tranquila, se realmente você está resolvida nesse pilar, ok. Mas se você ainda não está resolvida nesse pilar, por não viver esse pilar, você precisa analisar ele. Você precisa olhar com carinho, olhar com amor e, principalmente, olhar com compaixão, autocompaixão. Como você se encontra nesse pilar? Mas para você que tem esse pilar ativo, é casada, tem um relacionamento, também precisa olhar com carinho e com amor próprio. Como você está vivendo o seu conjugal? Como você está cuidando desse pilar? Você está feliz? Você está realizada? Você está vivendo o conjugal dos seus sonhos? Você precisa olhar. E não pode negligenciar. Ah, já até desisti, esse negócio de diálogo, dá trabalho demais. Eu já até larguei para lá. Ah, nem não dá não, esse negócio de
conjugal, a gente vai levando. É cheio de conflito mesmo, é assim mesmo. A gente precisa analisar com amor próprio. Então, o pilar conjugal é um pilar que, dentre os outros, ele precisa ser analisado com muito amor. E aí a gente passa para o próximo, lazer. Olha que pilar interessante, que às vezes a correria do dia a dia, mãe, esposa, trabalho, muitos afazeres, o ativismo nos rouba esse pilar, nos rouba o lazer. Mas sabe o que é? Porque agora eu estou com o meu financeiro comprometido, e aí não dá para eu investir nesse pilar. E sempre a gente vai ter uma historinha para aquele pilar que nós estamos negligenciando. Sempre vai ter uma historinha. Mas o lazer, ele também é importante nós olharmos para ele, não só para sair, passear, viajar, não, mas principalmente para descansar. Nós vamos colocar o nome de desfrutar. Desfrutar daquilo que você gosta, desfrutar de algo que realmente você te dá prazer. E não necessariamente precisa sempre do dinheiro, mas precisa ser olhado, que esse pilar ele existe e ele precisa ser olhado com amor, com carinho, e não pode ser negligenciado, porque ele é muito importante para reabastecer as energias. Então, olhe com carinho e com amor para esse pilar. Saúde não precisa nem falar. Sem saúde, quem somos nós? Sem saúde, quem somos nós? E a pergunta é, o quanto você tem cuidado desse pilar? O quanto você tem olhado com amor, com carinho para a sua saúde? Feito uma caminhada, alimentados bem, cuidado de você e olhar para esse pilar é muito importante. E aí você pode me perguntar, Cássia, mas o que isso tem a ver com eu acreditar que a minha sabedoria pode gerar renda e liberdade? O que tem a ver com os 12 pilares? Tudo a ver. Porque a maneira que você cuida de você, a maneira que você cuida de cada pilar da sua vida, é a maneira que você vai olhar para você e falar assim, eu mereço, eu sou capaz, eu sou importante. Porque se você não cuida da sua vida, dos 12 áreas da sua vida, você não se acha importante, você não se trata como uma pessoa importante. Talvez importante num ponto, talvez mais ou menos em outro, mas perfeitamente em todas as áreas importante, com amor próprio. Se você não se olha, não se cuida com amor próprio da sua vida, você vai chegar no ponto quando eu falar assim, o que você carrega é importante e pode gerar renda e pode te gerar liberdade, você vai pensar, eu não sou tão boa assim, não. Por quê? Porque a autossabotagem no dia a dia está te levando a não acreditar no seu potencial, não acreditar o quanto você merece. Então, quando eu trago aqui a consciência de como você está cuidando da sua vida, em cada pilar, isso é de extrema importância. Intelectual. Intelectual é a parte que você cuida do seu conhecimento pessoal, conhecimento profissional. Quantos livros você lê por mês? Vamos pensar, nós estamos terminando 2025. Terminando o ano, estamos no penúltimo mês. A pergunta é, no pilar intelectual, quantos livros você leu esse ano? Quantos livros você leu sobre coisas que você gosta, sobre coisas que vai te levar para um outro nível, sobre algo pessoal que vai te fazer uma pessoa melhor? Quantos livros você leu? É um pilar importante de se analisar. Parentes, olha aí, parentes é pai, mãe, irmãos, como está o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com a sua família? Profissional. Profissional é bem onde nós estamos aqui, né? Tratando do nosso profissional, de se tornar uma mentora, de ser muito bem remunerada com isso, e principalmente entender que o seu profissional está diretamente ligado ao seu propósito. Diretamente ligado ao seu propósito. Então, o que você faz hoje profissionalmente? Você se sente realizada? Você se sente realizada? Você sente que você ali transforma vidas? Você se sente completa?
É isso que nós temos que ver no profissional. Ou você faz só para ganhar dinheiro, ou você nem ganha dinheiro, só faz. Entende? Tem que ser completo. Filhos, como está o seu relacionamento com seus filhos? Tem tirado tempo, e tempo de qualidade, olhado nos olhos, ouvido seu filho, sua filha, seus filhos. Você tem dado atenção para eles? Ou tem sido aquela mãe que não tem tempo, que é impaciente e que só carrega culpa? Ai, podia ser melhor, podia estar dando mais atenção, podia tirar um tempo para os meus filhos, mas está tão corrido, e aí a culpa toma conta. Como está o seu relacionamento com seus filhos? Financeiro. Olhe para o seu financeiro. Como está o seu financeiro? E aqui vocês sabem que se trata de inteligência emocional. Exatamente o seu financeiro que você fatura hoje não está ligado na quantidade de tempo que você trabalha. Porque trabalhar muito não é sinônimo de dinheiro. Trabalhar muito não é sinônimo de ganhar dinheiro. Trabalhar de forma inteligente, sim, te faz faturar muito. Mas primeiro você precisa olhar nas suas emoções. O quanto você acredita de fato que merece ter dinheiro, que merece fazer dinheiro, que merece desfrutar do dinheiro. O quanto realmente você acredita. Não é o quanto você quer, o quanto você gostaria, é o quanto você crê, de fato e de verdade. Você é boa o suficiente, merecedora e capaz, e você tem desfrutado. E qual o nível desse pilar financeiro na sua vida? Social. Social é a comunhão com os amigos. Você tem amigos? Como que tá? Como está a sua comunhão com seus amigos? Precisa cuidar desse pilar. Servir, o servir é o que você faz pelo outro. Servir o menos favorecido, quanto você tem olhado para a vida das pessoas que realmente precisam de uma ajuda e tem ajudado. Emocional. Como está o seu emocional? Que nós chegamos num ponto importante, que é exatamente onde eu sou especialista, emocional. Se o seu emocional está comprometido, provavelmente você não vai acreditar em você como mentora. Provavelmente você não vai acreditar que o que você carrega realmente vai transformar vidas. E eu te falo a verdade, não tem como que você carregar não transformar vidas se você nasceu para isso. Você nasceu para contribuir com a vida das pessoas, para se encher e contribuir. É por isso que é o mandamento mais importante. O segundo mandamento mais importante, amar o próximo como a ti mesmo. Quando você ama você mesmo, você enche e aí você transborda na vida do outro. Mas para você fazer isso, você precisa estar com o emocional bem gerenciado. Bem gerenciado. Gerenciar os seus desafios emocionais. E fechando aqui a roda da vida, nós vamos analisar o espiritual. O espiritual é a sua comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus, o seu diálogo, a sua intimidade, tirar tempo de qualidade, o quanto você verdadeiramente tem descansado no Senhor. Descansado no Senhor. Porque confiar, eu já sei que você confia. Eu não preciso perguntar para você se você confia em Deus. Porque se você está aqui, você está buscando algo novo, você sabe que aqui nós falamos dos princípios judaicos cristãos, você está aqui porque você confia no Senhor. E porque você tem buscado algo diferente para a sua vida. Só tem um desafio nessa parte espiritual, não é confiar. Porque confiar, você confia. Eu quero saber o quanto você tem descansado no Senhor. O quanto você tem passado o seu dia sendo direcionada pelo Espírito Santo e realmente descansado nele. Saber que o que você faz está dentro da direção dele. E sabe como que você descobre isso? Simples. Se o que você faz te traz paz e se o que você faz é leve. É leve, traz paz. O seu dia a dia tem sido leve, tem sido de paz. Você está na direção. Se tem trazido angústia, se tem trazido incômodo, se tem tirado a sua paz, é momento de repensar. É momento de repensar.
Então, quando você olha para a sua vida, quando você olha para as 12 áreas da sua vida, como está você? Como você está? Olhando para dentro de você, como você está? Como você se sente? Essa é uma pergunta e eu preciso que você reflita sobre isso. E eu vou dar um tempo aqui agora para você responder exatamente essa pergunta, para a gente passar para um próximo passo, que é a pirâmide do ser humano, que eu quero trazer alguns pontos aqui para você. Mas antes disso, pega o seu papel e uma caneta e escreve como está o seu coração hoje. Como você está? Como está a sua vida? Coloca no papel. Agora eu quero que você escreva como você gostaria que estivesse. E eu quero que você olhe aqui nessas 12 áreas, talvez você encontrou uma área que está mais ou menos, uma área que você gostaria que estivesse melhor. Escreve no papel como você gostaria que estivesse a sua vida hoje. Como está, você já escreveu, é estado atual, é tomando consciência de como eu estou. Mas como você gostaria que estivesse? Escreve aí mais um minutinho para você escrever. Prosseguindo, já deixo aqui a certeza que o que você escreveu de como você gostaria que estivesse a sua vida é possível. Ah, é possível. E nós vamos trabalhar isso. E nessas aulas que eu estou trazendo aqui nas quintas-feiras, às 20 horas, são aulas exatamente para isso, para você sair de onde você está, para que você possa começar a entender que existe, sim, um propósito, existe algo tremendo, existe algo maravilhoso que para você, reservado para você. Eu conecto com pessoas, e eu tenho certeza que você que está aqui, e você que está ouvindo essa aula gravada, o seu perfil é de uma mulher que gosta de ajudar. E é tão maravilhoso quando a gente ajuda alguém e realmente vê resultado na vida dessas pessoas. Então, por isso que eu trago essas aulas de quinta-feira, para você entender que é possível o que você carrega transformar outras vidas. Mas eu quero dizer aqui que tem uma regra. Mentora tem uma regra e você precisa anotar essa regra. Você só vai transformar uma vida na medida que você for transformada. E quando a gente fala isso, a gente fala exatamente desse próximo slide aqui. O que eu preciso transformar na minha vida para que eu possa transformar outras vidas? Crenças. As minhas crenças precisam ser reprogramadas. As minhas crenças precisam ser analisadas para me saber onde eu estou. Para eu chegar nesse ponto que você acabou de escrever no seu papel, você precisa entender as suas crenças. As suas crenças, tanto de merecimento, capacidade, identidade, trouxe exatamente esse resultado que você escreveu no seu papel aí agora. Como você gostaria que a sua vida estivesse hoje? Ela está no ponto A, você gostaria que estivesse de outra forma, e para isso você precisa entender que o que te trouxe até aqui, nessa vida que você leva hoje, em todos os resultados que você tem, seja financeiro, seja na sua saúde, seja espiritual, conjugal, filhos, servir, intelectual, profissional, todas as suas áreas. A situação que você se encontra hoje está ligada não na maneira que você vive, mas na maneira que você acredita, nas suas crenças. E é por isso que eu trago aqui para vocês a pirâmide do ser humano. A pirâmide do ser humano, nós temos 3 crenças fundamentais. Fundamentais. E é uma pirâmide onde tem a base, que é o ser, tem a segunda parte, que é o fazer, e o topo da pirâmide, que é o ter. O que é o ser? O que é a base? Crença de identidade. É valor próprio, é quem eu acredito que eu sou, é quem eu acredito que eu, do meu valor próprio, quanto eu acredito que eu tenho valor. E o quanto eu acredito do quem eu sou, do quanto eu sou importante, do quanto eu tenho valor, o valor próprio, é a maneira que eu vou viver hoje. É aí que entra a resposta da pergunta de hoje, do tema de hoje. O que me impede de acreditar que eu posso transformar a minha sabedoria, ou seja, o que eu carrego, em algo que gera renda e liberdade?
O que me impede? As minhas crenças. Quem eu acredito que eu sou e o valor que eu tenho. Ah, Cássia, mas eu acredito que eu sou uma pessoa legal, eu acredito que eu sou uma pessoa de valor. E eu acredito nisso. Vamos lá. Primeiro você precisa entender como que foi criada essas crenças em você. Como que foi criada a sua crença de identidade, capacidade de merecimento. Ou seja, o quanto você acredita no seu valor, o quanto você acredita na sua capacidade e o quanto você acredita que realmente merece desfrutar de coisas boas. Como que foram formadas as nossas crenças? Todas as nossas crenças, elas foram formadas por tudo que você viu, ouviu e sentiu repetidamente ou por um forte impacto emocional. Repetidamente ou por um forte impacto emocional, principalmente do 0 aos 12 anos. Principalmente do 0 aos 12 anos. E aí, para a gente entender o que nós vivemos hoje, nós precisamos entender o nível de crença. E as crenças, quando eu falo de que eu vi, ouvi, senti repetidamente, eu estou falando de tudo que falaram para nós, tudo que a gente vivenciou na nossa vida, tudo que a gente passou na nossa vida. E nós somos um empilhamento de memórias. Nós somos um empilhamento de memórias boas e ruins, boas e ruins, boas e ruins. E se por acaso, olha, imagina comigo, imagina uma criança que nasceu em um lar que ela foi bem cuidada, foi amada, foi bem orientada, não faltou nada. É uma criança que teve alimentação, roupa para vestir, não faltou o básico para essa criança. É uma criança que tem memórias boas, memórias de cuidado, memórias de carinho, memórias de talvez a mãe, o pai colocou no colo, fez carinho, cuidou, deu comida, deu banho, não faltou nada. Escola, é uma criança que tem uma memória boa, uma memória boa. Aí essa criança vai para a escola, então em casa ela tem uma memória boa. Essa criança vai para a escola. E na escola ela é muito bem tratada, ela é muito elogiada, ela é muito validada e ela tem memórias boas. E a identidade dessa criança, ela vai crescendo com uma identidade de valor. Eu sou importante, eu sou valorosa, as pessoas me amam. No ambiente em que eu vivo, as pessoas me dão valor, me dão atenção, amor e carinho. São memórias boas, é uma criança que está crescendo saudavelmente emocionalmente saudável. E essa criança, ela é validada, você é capaz, vai lá, você faz, e ela acredita nela. Então, a crença de identidade, ok. Crença de capacidade, ok. E crença de merecimento, ok. Se eu sou boa, se eu sei fazer, eu mereço coisas boas. Memórias boas. Mas vem cá, a nossa vida, ela é constituída só de memórias boas? Não. Nós sabemos que temos memórias boas, memórias ruins. Memórias boas, memórias ruins. E sabe o que é mais interessante? Imagina essa mesma criança que nasce no lar, ok, bem cuidada, amada. De repente, acontece uma fatalidade. Essa mesma criança com várias memórias boas, com uma fatalidade, ela perde o pai. E essa criança tem 10 anos de idade e perde o pai. O pai morre. O pai morre. Uma criança, vem comigo, uma criança de 10 anos de idade que perde o pai, ela não vai entender, ela não tem filtro com 10 anos de idade para entender que o pai morreu e foi uma fatalidade. A criança de 10 anos, de 5, de 3, de 12, uma criança, quando ela perde o pai ou perde a mãe na infância, qual que é o entendimento dessa criança? Eu fui abandonada. O meu pai me abandonou. Esse é o entendimento que a criança tem quando perde alguém na infância. E aí, quando ela perde alguém, ela entende o quê?
que ela foi rejeitada. E quando ela sente que ela foi rejeitada, ela já não é mais tão boa assim. Porque se eu fosse boa, eu não tinha sido rejeitada. Se eu fosse legal, eu não tinha sido rejeitada. Isso eu estou falando de uma fatalidade. O que é isso? Um forte impacto emocional. Então, um forte impacto emocional gera crenças no ser humano. E não só na infância, em toda a fase de um jovem, de adolescente, de um adulto, quando é um forte impacto emocional, vai gerar uma crença. Por quê? Olha, observa aqui comigo. Porque é muito mais importante do que acontece com essa criança é o significado que ela dá para o que acontece. Não necessariamente o que de fato aconteceu, mas o significado que ela deu para aquilo que aconteceu. E isso é muito mais importante. É por isso que nós temos que observar que nós não temos o direito e nem base para julgar ninguém. Nós não temos base para julgar ninguém. Por quê? Porque uma coisa que acontece com outra pessoa, a outra pessoa vai dar o significado segundo as vivências dela. Não tem como eu pegar a vivência de outra pessoa e dar um significado para julgar essa pessoa. Eu só poderia julgar uma pessoa se eu tivesse vivido o que ela viveu, passado o que ela passou, pensado o que ela pensou, tido todas as experiências que ela teve, aí eu vou pensar igual ela, eu posso julgar a situação dela. Mas se eu não vivi no lugar dela, eu não posso julgar essa pessoa. Agora, imagine uma criança que é o que corriqueiramente a gente vê, é uma criança que um dia ela tem uma festa de aniversário e está tudo bem, está todo mundo batendo palma, dando presentes, cortando bolo, festejando, abraçando, e essa criança se sentindo importante, essa criança se sentindo validada, essa criança se sentindo pertencente. E esse dia dessa criança está maravilhoso. O dia dessa criança foi um marco bom. Um dia, uma memória boa. Mas aí passa 3 dias, essa mesma criança faz uma arte dentro de casa e já está a mesma mãe que abraçou e deu presente, dando uma surra nessa criança. Pegando essa criança, dando uma surra nela, invalidando ela. Essa menina não presta para nada, não me escuta, só pode ser surda, não dá valor no que eu faço, é uma decepção para mim, e aí começa a invalidar. A mesma mãe que deu presente e fez o aniversário. Já está invalidando essa criança. Bom, o significado que essa criança deu para o aniversário, ok, eu sou importante, eu sou pertencente, eu estou feliz, eu sou amada. Aí, na hora que essa criança está levando uma surra e sendo invalidada, qual que é o significado que essa criança dá? Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo agradar meus pais, eu não sou pertencente, eu não sou importante, porque estão me rejeitando e me maltratando, porque é uma criança. Criança não vai entender assim, eu tenho que apanhar mesmo, porque eu sou custosa mesmo, eu sou difícil. Não, a criança vai partir o coração da criança, vai partir, porque a pessoa que ela mais ama, mais admira, naquele momento, está maltratando aquela criança. E naquele momento, aquela criança está recebendo uma crença de invalidação. E naquele momento, com aquela atitude, ela está entendendo que ela não é boa e suficiente, e a identidade dela está sendo distorcida. Então, quando a criança, quando a adolescente, quando a pessoa é muito cobrado, criado com mão de ferro, essa criança ela vai crescer achando que ela não é boa o suficiente. E ela não é capaz o suficiente também, porque tudo que faz tem um dando bronca. Tudo que faz tem um cobrando, nunca é bom o suficiente. A crença de capacidade dela também vai ficar distorcida. Agora, uma criança que não faz as coisas direito, que só leva bronca, que tem hora que está sendo abraçada, mas, na verdade, na maioria das vezes, ela está levando bronca, está sendo criticada, está apanhando, está xingando essa criança, ela não se sente capaz de ser boa o suficiente. Essa criança, por acaso, vai entender que merece alguma coisa de bom? Não. Vai entender que não merece nada de bom. Merece ser maltratada, merece ser rejeitada. E essa criança cresce uma adulta, uma mulher que fica adulta e não sabe o que está acontecendo, que ela está bloqueada e
com muito conhecimento, estuda, conhece, sabe, mas não consegue romper. Não rompe, não rompe. Por quê? Crenças de identidade, capacidade e merecimento disfuncionais. Disfuncionais. Criadas aonde? Na infância e na adolescência. Infância e adolescência. Por mais que essa criança hoje se tornou uma mulher adulta de 30, 40, 50, não importa a idade. Essa mulher, ela tem uma criança dentro dela. Essa criança precisa ser trabalhada. Todos nós temos uma criança dentro de nós que é chamada de emocional. O nosso emocional, se não for amadurecido, ele vai continuar agindo como se tivesse 7 anos de idade. Já viu aqueles adultos, quase da birra? Não sabe levar um não. Não sabe receber não. Passa por uma decepção, fica frustrado que vai para o chão. Não consegue levantar. Fica mal, depressivo. Por quê? Porque não sabe lidar com frustrações. Não sabe lidar com perdas. Não sabe lidar. Se alguém fala mal dessa pessoa, ele já está abalado, está mal, já quer se justificar, fica preocupado com o que os outros pensam, fica preocupado com o que os outros falam, fica preocupado com a opinião das outras pessoas, não sabe falar não, é sim para todo mundo, porque sabe lá o que essas pessoas vão pensar de mim. É o emocional que não amadureceu. E essa mulher, ela nasce para ser uma mentora, ela nasce para transformar vidas, ela poderia já estar transformando, já poderia estar colocando valor no trabalho dela, porque ela tem valor o trabalho dela, mas ela não consegue, porque ela está bloqueada emocionalmente. Então, o que a gente precisa entender? A neurociência fala que é possível, até 1960, acreditava-se o seguinte, que o cérebro do ser humano, quando ele nascia, ele já era estático e não mudaria mais. A neurociência foi avançando e descobriu-se o quê? Que não, isso não é verdade, que o cérebro, sim, pode mudar. Ele pode criar novas sinapses neurais, desde que dê o estímulo certo, com a intensidade certa, pelo tempo necessário. E aí estudos foram feitos que, principalmente, o ambiente que esse cérebro é colocado, ele vai sofrer transformações. Então, vamos lá. Quando a gente vamos falar de financeiro, porque o financeiro ele é mais fácil para a gente entender. Eu sempre falo o seguinte, que ninguém nasce pobre, ninguém nasce rico. Tá? Isso precisa ficar bem claro na nossa cabeça, porque é uma verdade. Ninguém nasce pobre, ninguém nasce rico. A criança só nasce. Ela só nasce. Nasceu. A criança nasceu, a criança é colocada em um ambiente. Conforme o ambiente que essa criança é colocada, ela vai aprender com aquele ambiente. Com tudo que ela vê, ouve e sente. Então, se essa criança for colocada num ambiente de pobre, o que ela vai aprender? A ser pobre. Mas se essa criança for colocada num ambiente de rico, ela vai aprender a ser rica. Ela vai pensar como rico, ela vai agir como rico, ela vai vestir como rico, ela vai falar como rico. A outra pessoa que nasce num ambiente pobre, ela vai falar como pobre, viver como pobre, vestir como pobre. É o ambiente. O ambiente que ela é colocada molda ela. Então, quando a gente olha para a pirâmide do ser humano que eu coloquei agora para vocês, crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento, essas 3 crenças, elas são construídas conforme o ambiente que você vive, que você hoje, como adulta, escolhe se colocar. Você escolhe o ambiente que você vai viver, você escolhe as pessoas que você vai conviver e você escolhe outra coisa, as informações que você vai adquirir. Hoje você tem escolha. Então, não importa o que nasceu, você foi uma criança que foi colocada num ambiente pobre,
Você foi uma criança que foi colocada num ambiente rico? Não importa qual ambiente você foi colocado e o que você aprendeu. Importa que hoje você pode mudar qualquer crença que está em você, desde que você vá para o estímulo certo, com a intensidade certa e pelo tempo necessário. Então, o que nós precisamos fazer para desbloquear, para eu reprogramar uma crença? Mudar ambiente, pessoas e informações. Percebe que quando vocês vêm para esse ambiente aqui, o ambiente digital, uma informação diferente, algo, uma sinapse neural, algo diferente está sendo gerada na sua mente. Então, se você quer mudar qualquer aspecto na sua vida, você dá o estímulo certo. E tem muitas pessoas que, quando se trata de se tornar uma mentora, se tornar uma pessoa que vai comunicar, que vai levar um conhecimento, que vai trazer algo diferente para outras pessoas, a primeira coisa que eu escuto é o quê? Ah, eu tenho timidez de falar em público. Ah, eu sou tímida. Ah, eu não sei comunicar em público. Mas você não nasceu sabendo. E você talvez não está num ambiente que as pessoas sempre estão falando em público, você pode olhar para uma pessoa e modelar ela e outra. Não, mas você não precisa ficar do jeito que você está para sempre. Se tem algo dentro de você que queima para trazer diferença, transformação em outras vidas, o que você pode fazer? Aprender. Aprender. Eu não sei falar em público, eu aprendo a falar em público, eu desenvolvo essa habilidade. Onde que entra isso? Crença de capacidade. Se você se conhece, se você sabe que você é capaz, se você entende que qualquer ser humano, desde que tenha um cérebro humano, é capaz de aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Desenvolver qualquer habilidade, desde que você tenha um cérebro humano, neurologicamente comprovado. Neurologicamente comprovado. Então, não tem impedimento para você. Não tem impedimento. O único impedimento que pode acontecer, ele é emocional. Ele é emocional. Ele não é razão, ele não é cognitivo. Ah, não consigo aprender. Não, não consegue a partir do momento que você faz uma narrativa dessa. A partir do momento que você fala, eu não consigo, pronto. Aí você já decretou para você. Agora, se você fala assim, é desafiador para mim, mas se eu quiser, eu consigo. Se eu gastar tempo, se eu investir tempo, se eu conectar com a pessoa certa, com o ambiente certo, eu vou aprender. Eu vou aprender. Então, é o quanto você está disposta a realmente viver algo novo, fazer algo novo. Aí você precisa, primeiro ponto, detectar quais são os meus bloqueios. Onde que eu estou bloqueada? Quais são os meus bloqueios emocionais? E eu tenho uma aula, eu vou até organizar essa aula para trazer aqui para vocês, uma aula que eu trago PPS e você vai percebendo onde estão os seus bloqueios emocionais. Por quê? Porque eu começo a fazer perguntas. O que você viveu, o que você escutou sobre você mesma, sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento. E lembra da roda da vida que eu mostrei agorinha? Eu faço perguntas sobre cada área daquela, quem que você acredita que você é profissionalmente, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. E quando eu faço essas PPS, você entende de fato, meu bloqueio está aqui. O ponto X do meu bloqueio é aqui. E quando a gente entende isso, você tem como mudar, porque o primeiro passo para haver transformação no ser humano chama-se consciência. Trazer consciência. Deixa eu compartilhar aqui, então, para fazer a ferramenta. A ferramenta é tranquila. Pega papel e caneta, que a ferramenta é bem tranquila. Fazer uma lista de 10 sonhos. 10 sonhos. Faz uma lista de 10 sonhos que você talvez sonhou e já engavetou esse sonho. Talvez esse sonho está aí latente, você está correndo atrás dele. Talvez você tem muito tempo que não para sonhar. E não importa. Importa que você pegue esse papel agora e faça uma lista de 10 sonhos.
10 sonhos, pequeno, médio, grande, sonhos ousados, os seus maiores sonhos, não importa. Faça uma lista. Feito a lista, eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem, tá? Em relação a essa lista de vocês. Olhando para a lista de sonhos de vocês, independente da ordem dos sonhos que vocês colocaram aí, o quanto você está realmente, de fato, com ações congruentes a realizar esses sonhos. O quanto você está realmente com ações congruentes para realizar esses sonhos e está se aproximando deles. A cada dia você age em direção aos seus sonhos, às suas metas, os seus objetivos, ou esses sonhos é só sonho? É só um sonho que, se eu ganhasse na loteria, se esse negócio caísse do céu. Ou seja, sonhar é importantíssimo, mas agir em direção a esses sonhos com consciência, de fato e de verdade, com ações congruentes, é o que faz você realizar. É o que faz você realizar sonhos. Porque o sonhador, ele é frustrado. O sonhador, ele é frustrado, porque ele sonha, mas não realiza. E aí, de novo, e de novo, e de novo, e ele se torna uma pessoa frustrada. Então, você precisa aprender a transformar sonhos em metas, objetivos e ações congruentes que vão te levar a realizar esses sonhos. Então, pense nisso, essa parte é para você refletir. E eu quero dizer para você que se tornar uma mentora é um grande passo para você realizar os seus sonhos, tá? É real, é real. Agora eu quero voltar e a gente vai responder essa pergunta, porque esse é o objetivo dessa aula. O que te impede de acreditar que sua sabedoria pode gerar renda e liberdade? Quando eu falei de renda, eu falei de você ser muito bem remunerada por aquilo que você carrega e entrega. E liberdade é liberdade geográfica e financeira. Você viajar para onde você quiser, poder trabalhar de onde você quiser, estiver, e cumprir o seu propósito. Com tudo que eu trouxe nessa aula, o que te impede realmente de acreditar e de você já estar fazendo isso, você já estar colocando em prática? Ou seja, pegando o que você sabe, essa sabedoria, e realmente transformando ela em algo que transforma vidas e que gera renda e liberdade. O que te impede de acreditar? Percebe que está diretamente ligada às nossas crenças. As nossas crenças não é o quanto você sabe, não é o quanto de conhecimento você tem, não é a quantidade de tempo que você trabalha, não tem nada a ver com a quantidade de tempo que você trabalha, não tem nada a ver com o tanto de conhecimento que você carrega, tem a ver com o quanto você acredita. O quanto você acredita. É crença, é crença. O que eu quero despertar hoje em você é para você olhar para você, o quanto você acredita, porque tudo que nós acreditamos, nós vivemos. A gente vive exatamente segundo as nossas crenças. Então, se você vive altos e baixos na sua vida, seja financeiro, seja na saúde, seja no casamento, seja no relacionamento com os filhos, seja nos relacionamentos que você tenha, seja qualquer área da sua vida, qualquer uma daquelas áreas que eu coloquei ali, altos e baixos, ciclos de altos e baixos, começa a melhorar, despenca de novo. Começa a organizar, despenca de novo. É crença. É crença. Nós precisamos reprogramar as nossas crenças de identidade, capacidade, merecimento, para que a gente possa alinhar a identidade, a capacidade e o merecimento àquilo que verdadeiramente a gente nasceu para ser, nasceu para fazer e nasceu para desfrutar. E existe uma palavra que eu quero fechar aqui com essa palavra, que é uma palavra que tem em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, para você. A pergunta é, você tem vivido?
A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é uma promessa do Senhor. Só que essa promessa, ela antecede uma regra. Primeiro, você olha para a sua vida e não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com a situação que você está vivendo. E eu quero falar algo aqui muito importante. Toda situação, a gente vive enquanto a gente suporta. Enquanto você suportar, você vai viver essa situação que você está vivendo. Mas o dia que você dá um basta, e aí você dá um basta, e qual que é o segundo ponto? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? Reprogramação de crença. A sua mente hoje pensa de uma forma sobre você. A sua mente hoje pensa de uma forma sobre a sua capacidade. A sua mente hoje pensa de uma forma sobre o seu merecimento, sobre aquilo que você merece desfrutar na sua vida. Reprograma a maneira de pensar sobre você. Reprograma a maneira de pensar sobre a sua identidade, capacidade e merecimento. Aí sim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E é o que Deus tem para você. Abre o seu coração, abre a sua mente, porque é algo novo, sempre o Senhor vai ter para você. Todos os dias o Senhor quer renovar você, trazer algo novo, trazer algo de paz, trazer algo que te completa, trazer algo que verdadeiramente você merece desfrutar. Então, o meu coração aqui hoje é desejar, declarar na sua vida algo novo do Senhor, um renovo. E que você possa tomar essa decisão. Então, a gente fecha essa aula, eu te fazendo a pergunta que é, com tudo que você ouviu aqui, com tudo que você aprendeu, qual decisão você toma? Pega seu papel, sua caneta e anota. Qual decisão que você toma? Mas anota pelo menos umas 3 decisões. Lembra? Decisão tem data e hora. O que você vai fazer de diferente, que você não fez até hoje, para que você possa realmente desfrutar, colher resultados diferentes? Tome pelo menos 3 decisões para que você possa ir para um próximo nível, colher resultado diferente e aproximar da mentora que você nasceu para ser, para que você possa gerar valor, renda e liberdade. Eu deixo aqui um beijo no seu coração e te faço um convite. Quinta-feira tem aula e eu aguardo você aqui e te peço para você convidar mais pessoas que você entende que vai fazer diferença na vida dela essas aulas e envia para as pessoas.